Gente, hoje eu vou conversar com o fotógrafo Cândido Neto, referência, né, nacional, e o Nordeste está de parabéns, Norte e Nordeste, de ter um fotógrafo maravilhoso como Cândido Neto, que tem histórias e mais histórias em grandes revistas, em grandes eventos. A história do Cândido é gigantesca, né, Cândido? E você ama o que faz, sempre amou o que fez. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu gosto, sempre gostei, desde menino que eu sou fotógrafo, né? Praticamente desde menino. E sempre gostei de fotografar, sempre foi uma coisa que me deu muito prazer. Você sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque antes de falar dessa exposição, que envolve o artista plástico Luiz Rodrigues, eu acho que essas oportunidades, elas são únicas e a gente não pode deixar passar. Tem muita gente hoje, dessa nova geração, que conhece o Cândido Neto, sabe da história do Cândido Neto, mas muita gente não tem noção do que o Cândido Neto realmente é para o Brasil. Principalmente artistas, grandes revistas. Você tem uma história gigantesca que foi feita não só aqui dentro do Piauí, dentro do Nordeste, mas para o Brasil. Não é isso, Cândido? Eu fiz muita coisa, né? Eu morei em São Paulo, eu trabalhei em diversas revistas, jornais diários, revistas semanais da época, como o Vejo, Isto É, tudo isso antes da internet ainda, né? Verdade. Então eu fiz muita coisa, publiquei muita coisa fora do Brasil também, fiz inúmeras reportagens. Tem muitas imagens suas aí circulando no mundo inteiro. Tem muitas bastante. imagens. E talvez você não saiba. E aí hoje ele está aqui para falar sobre uma exposição que começa amanhã, não é isso, Cândido? Exatamente. A exposição Matéria Viva, do artista Luiz Rodrigues. Ele é um escultor que ele utiliza materiais naturais, né, encontrados aí nos rios, conhecido como driftwood, né? Que é a madeira que sai rolando pelos mares, pelos rios, e são encontrados nas praias e nas beiras dos rios, nos mangues. E ele utiliza essas madeiras para fazer um trabalho bem interessante, que vocês estão vendo aí na tela. E faz a arte dele através dessas artes que ele encontra, que a natureza entrega na mão dele. Olha o que ele falou, ele falou de galhos, troncos, raízes. E o olhar do artista plástico, e justamente o olhar de um fotógrafo, porque vocês estão juntos, faz o diferencial, né? Faz sim. Eu fiz todas as fotos da exposição, as fotos do livro que ele está lançando, e do site, do Instagram, tudo isso fui eu que fiz as fotos, né? E eu descobri essa pessoa, uma pessoa maravilhosa, eu descobri assim por acaso, ele esteve na minha loja lá no shopping para encomendar um porta-dardos, né, de couro, né? Ele é viciado em dardos, né? E eu fiz, aí quando foi a segunda vez que ele esteve lá, ele falou, eu também faço algumas coisas. Eu falei, eu quero ver. Aí ele me mandou 2 fotos, eu falei, não, agora eu quero ver pessoalmente. Aí fui na casa dele ver, eu falei, o cara precisa mostrar isso para as pessoas, né? Até aí ele não tinha mostrado, ele tinha 150 peças feitas em casa. Quer dizer, são 150 peças feitas em casa, que estão também, além de passar por uma grande exposição, com fotos pegando detalhes únicos. Exatamente. Que você consegue, através da lente, pegar. Porque o que a gente precisa... Por que eu falei do Cândido Neto sobre um pouco do histórico dele? Quero ter a oportunidade um dia de fazer uma entrevista bem mais ampla sobre a sua história. Porque, de verdade, quem é fotógrafo sabe, existe uma sensibilidade. Se você vê uma arte ali, e por mais que ela seja interessante, só o olhar não diz tudo, mas o olhar de um profissional acaba observando e captando coisas que talvez a própria peça não mostre, né? O povo diz que a gente encontra beleza, não existe, né? É um olho biônico. E o artista normalmente ele encontra, né? É o caso do Luiz, por exemplo, você tem peças aí que são raízes, troncos, que para uma pessoa comum talvez não fosse nada, não servisse para nada. Mas na mão de uma pessoa dessa, ela se torna uma peça maravilhosa, né? E assim, de onde partiu essa sensibilidade do Luiz, que a gente sabe que ele é bem resguardado, ele é bem, né, tranquilo, mas assim, de buscar esse material, de buscar tudo isso, que sensibilidade foi essa, né? Pois é, o Luiz começou aí pouco antes da pandemia a fazer essas coisas, e na pandemia ele
diz que ficou louco Se na sensibilizou produção mais. e fazendo. Ele tem um processo criativo assim que é uma coisa impressionante, sabe? Hoje, se eu quiser fazer uma exposição com 300 peças dele, eu tenho 300 peças para fazer. Eu tive que eliminar um bocado de peça da exposição, né, porque não cabia, não tinha como colocar. Nossa, eu acredito. Né? A gente está com a exposição com 65 peças. E que vai acontecer? No Sesc Cajuína, a partir de amanhã, dia 3, até o dia 27 de março. Quer dizer, nós das vamos 10 da manhã às 20 horas. Praticamente quase um mês todo, onde a população vai poder marcar presença. Exatamente. Estamos todos convidados aí para conhecer, vale a pena ir com calma. Você disse que lá terão quantas peças? 65 peças expostas. Que Tem peças de 12 centímetros e peças de 2 metros de altura. Agora eu fico Tem peças que imaginando. não tem intervenção nenhuma, é só colocado numa base, que ele viu uma forma e ali quando você olha, você vê coisas, né? Você vê imagens completamente diferentes. Sim. E tem peças que têm intervenção, onde ele acrescenta algum elemento de granito, algum elemento de ferro, outros elementos de madeira que se juntam e para compor uma outra peça, né? Isso que você está falando é verdade. Eu acabei de ver uma peça aqui, um coelho. Essa, por exemplo, não tem intervenção, é um coelho, exatamente, é o nome da peça. É uma vanusa. E assim, é muito interessante. Algumas peças a gente consegue identificar, outras a gente vê que é a pura arte. E além da gente conseguir identificar, Vanusa, cada olho veio de uma forma, né? Com certeza. Então, por exemplo... A gente consegue ver corpos, consegue a ver... maioria das peças que você que é necessário visualizar ela em 360 graus, na exposição foi montado de uma forma que você pode dar volta na peça inteira para você olhar. Então, cada ângulo que você olha, você vê elementos diferentes, você vê imagens diferentes. Com o espaço para acessibilidade, a pessoa que anda de cadeira de rodas vai ter o espaço para circular em todas as peças. Foi tudo pensado para ter total acessibilidade à exposição. Eu estou falando isso porque ver essa peça, né, e identificá-la como um coelho, me lembrou um dia que eu passei numa avenida, eu e a minha amiga Cristina Márcia. E ela olhou e ela falou, Vanusa, você está vendo aquele tronco? Tinha um tronco. Eu falei, estou vendo, porque ela é muito assim, ela tem uma visão bem ampla também, ela tem uma visão assim artística, Cristina. Ela olhou e disse assim, o que você está vendo ali? Eu falei, eu estou vendo um corpo. O corpo de uma mulher. Eu vi o corpo de uma mulher no tronco. Ela, Vanusa, se esse tronco, porque a gente não podia passar, se esse tronco estiver aí na volta, eu vou pegar. Só que alguém pegou. Quando a gente começa a observar mais as coisas, você consegue ver formas bem interessantes nas peças que são jogadas fora, que são descartadas, entendeu? E peças de resto de uma árvore que foi cortada, né? Ele aproveita tudo. A natureza também fala, né? Fala, a natureza fala demais, né? E aí a criatividade... Ela fala tanto viva, como também ali, a gente imaginando que ela está morta. Exatamente. Né? As peças dele todas são usadas já de árvores mortas, mas a gente deu o nome de matéria viva, exatamente, porque continua viva, e passa né? por um processo também, né? Para se manter assim. Ele trabalha com verniz. Né? Tem algumas peças envernizadas, outras não. Tem umas 2 peças pintadas de alguma forma meio aleatória, que dá um efeito bem interessante na peça, mas a maioria é no seu estado bruto. E, Cândido, como foi essa ideia da exposição? Você teve um olho clínico, como foi? Quando eu olhei as peças, eu falei, Luiz, a gente precisa colocar isso para que as pessoas vejam, cara. É muito interessante o teu trabalho, né? Ele falou, vamos fazer um site. Aí a primeira coisa que a gente fez foi um site e o Instagram, né? O Instagram dele, que é Alexandre Teodoro que cuida do Instagram. E a gente começou a divulgar. E começou a ser bem aceito, inclusive sem patrocinar o Instagram, sem nada. Legal. Então, um retorno bem grande, né? Aí eu sugeri para ele, né? Eu falei, vamos fazer uma exposição. Vamos pensar numa exposição bacana. Tá? Ele falou, bora, fechado, bora fazer. Na mesma hora ele topou. Então, e pronto, essa exposição começa amanhã e vai até dia 27. Isso não quer dizer que essa exposição não vai viajar. Provavelmente a gente vai levar para outros lugares. Eu acredito. Eu acredito que vocês vão levar até para outros estados. Acredito que vocês vão levar até para fora do país essas peças. Provavelmente já vai ser outra exposição. A gente já tem algumas peças aí que já foram vendidas antes da exposição, né, que as pessoas viram. Inclusive, sábado a gente estava lá
finalizando os ajustes, entrou uma pessoa e já comprou uma peça. De um jeito ou de outro vai para fora. Vai de um pra jeito, fora. nem que seja as peças e embora. E a gente vai renovando. Com certeza. Tem muitas outras peças novas, bem bacanas, que já dá outra exposição. Muito bom, gente. Pode falar. Não, essa peça que passou aí, que é uma peça linda, deixa ela voltar aí que eu vou te mostrar, que é um olho de uma palmeira morta, entendeu? Ele simplesmente pegou, né? Essa é uma raiz, né? É uma raiz, parece uma estrela, exatamente, sei lá, né? tipo. Essa já parece uma ave, né? É um flamingo, essa é um coelho, né? Família. É um coelho mesmo, o nome da peça é um coelho. Você vê, não tem intervenção nenhuma. Isso é uma cobra, né? Entendeu? Subindo numa pedra. E você vê, são formas bem bacanas, né? Muito bem interessantes, né? Acho que vem já aquela que eu falei, que é da palmeira, né? Olha essa forma dessa raiz, linda. Que coisa linda, né? Não tem intervenção. Olha, essa é um olho de uma palmeira morta. É muito linda essa peça. E você vendo de perto, é que você vai achar bonito mesmo. Nossa, perfeito. Então, estão todos lindo. convidados aí Todo para ir mundo lá. convidado. E só lembrando, tá? Eu acredito que essa exposição vai acontecer em outros estados. Acredito que em São Paulo, Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, fora também. Eu acho que vocês vão ser convidados para expor também em outros lugares. Gente, tá tudo muito lindo. O convite eu amei, a coisa mais linda do mundo. E chamar a atenção de vocês. Esta grande inauguração acontece amanhã, né? Dia 3 de março. Na verdade, não, hoje ele está aqui com a gente, mas esse período de exposição vai acontecer do dia 4 até o dia 27 de março, lá no Sesc Cajuína. Dia 3 é a vernissagem, né? Pronto. Mandar um noite. super abraço para a nossa querida Alexandra, uma grande comunicadora, uma grande apresentadora, jornalista, profissional, que estão vestindo a camisa e estão levando para longe. As pessoas que quiserem também conhecer o Instagram... Sim, Bar Jatobá. Ele assina como Bar Jatobá. Muito bom. @Bar Jatobá. E o site também, Isso, Bar com Jatobá. as fotos, né, também. Exatamente, lá tem fotos de peças, Agora, inclusive, que não estão na Todo mundo tem que exposição. marcar presença. Tem Amanhã que- é o grande dia. Você vê pessoalmente é outra coisa, né? Você vê em foto, é mais ou menos. Quando você vê pessoalmente, você diz, pô, que coisa. E eu acho que vai ter até a própria energia, né? Exatamente. Quer dizer, você Vale a pena. com certeza vai ser muito legal. Então Vale tá a pena. todo mundo convidado. Obrigada, viu, Cândido? Obrigado, Vanusa, por a oportunidade. Obrigada mesmo de mais verdade. uma Me fala do vez. seu Instagram também, as pessoas que O quiserem te meu seguir. é Cândido Neto Fotografia. Muito bom. Tanto o site, candidoneto.com.br, como o Instagram, @Cândido Neto Fotografia. Manda um beijo para Alexandra, tá Mando bom? sim. Obrigado. E manda um abraço para o Luiz. Amanhã a gente se encontra lá. Tá Vai ser muito certo. bom.